Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje eu converso com Alice Quaresma, artista plástica, uma história sensacional de uma garota que um dia descobre a fotografia e hoje vive exclusivamente de sua arte em Nova York. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido, é um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. Vamos lá tentar descobrir como é que essa pessoa veio parar aqui. O irmão dela me mandou um e-mail. Cara, eu sou fã do Leadercast, já ouvi de manhã. Você tem que falar com a minha irmã. Você tem que falar com a minha irmã. Minha irmã mora nos Estados Unidos, de vez em quando ela vem aqui. E minha irmã faz isso, faz aquilo. Eu falei, não, espera um pouquinho. Eu não vou nem me aprofundar, porque só o insight que ele deu ali já me deixou curioso. Mandei um e-mail pra ela, topa? Ela falou, topa, que faz o quê? Faz uma semana, né? Acho que foi uma semana. Em uma semana ela estava aqui no Brasil, vou aí, pronto, que está aqui diante de mim. Vamos a mais um programa aqui que promete inspirar e contar umas histórias boas. Se você já ouviu, já sabe que tem 3 perguntas fundamentais no começo do programa, que são as únicas que você não pode errar de jeito nenhum, tá? Uma delas é muito incômoda, mas vamos ver se você consegue. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Oi, prazer, gente do Leadercast. Primeiramente, obrigado meu irmão, Diogo Rodrigues, que me apresentou ao Luciano. É uma alegria estar aqui com vocês. O meu nome é Alice Quaresma, eu tenho 32 anos e eu sou artista plástica. Artista plástica. Hoje vai ser bom a história aqui. Gente que ganha vida com artes plásticas. Esse seu sotaque indica que você nasceu em alguma região do Nordeste, ou talvez no interior de São Paulo, falando porta, porco. Não, eu nasci no Rio de Janeiro e há 15 anos eu moro fora do Brasil. Eu comecei por Londres, fiquei 4 anos em Londres e agora já completando 11 anos em Nova York. Nós vamos chegar lá. Nós vamos com você para essa tua viagem aí. Muito bem, você nasceu no Rio de Janeiro. O que seu pai e sua mãe faziam? Minha mãe, ela sempre foi diretora de empresa. E o meu pai trabalhava com fábrica de roupa, então ele era representante e fazia essa conexão entre as fábricas e lojas de roupa no Rio. Você cresceu num ambiente, então, com pai e mãe trabalhando? Muito. A mãe executiva e o pai na área de vendas? Sim, muito. Tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Você é a mais velha, a mais nova? Eu sou a do meio. Tá. E só aí já tem uma história muito interessante que se você quiser ouvir um pouco. Fala, nós estamos aqui para isso. Então, eu sou a irmã do meio, eu tenho meu irmão Diogo, mais velho, a gente tem 1 ano de diferença. Meus pais sempre trabalharam muito a vida toda, assim, vim de uma família que vi meus pais crescerem, ficando muito com as minhas avós, que foi, assim, muito incrível isso, sempre muito próxima do meu irmão mais velho. A gente tem 1 ano de diferença, então a gente cresceu como se fosse gêmeos, assim, tudo era junto. E eu tenho um irmão 10 anos mais novo. Mas a história legal é que os meus pais são casados, mas o meu irmão não é filho da minha mãe. Então a história é que os meus pais ficaram separados 13 anos, mais ou menos,
E eles voltaram e hoje estão juntos há já 15 anos, desde quando eu saí do Brasil, assim. E seu pai voltou pro relacionamento trazendo um filho, Sim. Um filho novo. Incrível, que a gente ama muito e que a minha mãe considera, assim, um filho. A minha mãe fala, esse é o meu filho mais parecido comigo, assim. E os dois casaram de novo, os dois tiveram outra vida e depois voltaram. E voltaram nesse momento que eu saí, assim. Então isso foi muito legal. Meus pais, uma coisa que eu levo muito comigo da minha infância é um aprendizado que eu tive com meus pais separados, assim. Eles foram pais separados, muito unidos, muito... Eles se separaram quando você era pequenininha ainda? Quando eu tinha 5 anos. Então você nem entendeu a separação, então? Não deu pra entender a separação? Sabia que eu lembro muito nitidamente o dia que eles contaram pra gente que eles iam se separar. É engraçado isso, assim. Meus pais, assim, o meu ponto de vista disso meus pais sempre foram muito honestos com o divórcio deles, assim, com a separação e sempre conversando muito com a gente. Meu pai muito presente, assim, todo o meu crescimento, até nessa minha vontade de ser artista plástica, foi, eu acho que uma surpresa para todo mundo. E eu queria ser artista plástica desde criança, assim. E eu acho que meus pais sempre conversaram muito, a minha mãe por ter uma educação melhor, assim, sempre também levando isso pro meu pai, mostrando, olha, eu acho que vale a pena, vamos né, incentivar ela nessa área. Então eu levo como um presente, porque eu vi muitos amigos meus sofrendo com a separação dos pais, onde os meus pais me mostraram uma lealdade e amizade nessa separação. Aqui mesmo, passam cada histórias aqui, a história ficou clara. Pô, meu pai chutou o pau da barraca e sumiu, meu pai morreu, meu pai desapareceu, meu pai saía, voltava, saía de novo, então tem essa coisa do desagregar, né? Quanto tempo depois eles retomaram? Então, assim, no meu cálculo, assim, por cima, mais ou menos uns 13 anos depois. E nesse período eles tiveram outros... minha mãe foi casada, meu pai foi casado, aí o meu irmão Gabriel veio, e assim, sempre foi incrível. Assim, nesse sentido, me ajudou muito até a amadurecer, assim, tipo... Quer dizer, eles retomam, você tá com 18 anos. Tô com 18 anos, eu já tinha ido morar em Londres, e como a gente sempre fez coisas muito juntos, a nossa família, tanto parte de pai e mãe, são pequenas. E as avós são muito presentes na nossa vida, e meio que a mãe do meu pai sempre andou muito com a minha mãe, independente se eles estavam juntos ou não, eu cresci muito com ela. E aí, quando meu pai se separou, minha mãe se separou, e eu tava fora do Brasil e eu vinha passar férias, meio que era mais fácil todo mundo se ver junto, porque eu tava aqui 1 semana ou 2 semanas, e eu acho que nessa questão de me ver, eles acabaram se reencontrando, assim, né, na parte amorosa, assim, e aí... O relacionamento deles começou... Que a Alice é a agente da reaproximação. Muito bom. Mas foi muito inesperada. Eu não esperava pra mim. Eu acho que pro meu irmão mais velho foi uma surpresa, assim. Mas depois foi uma coisa, assim, muito... Foi muito feliz, assim. Sou muito... Adoro ver eles juntos, assim. Legal. Você tá falando aí, eu tô vendo um brilhinho no olho aí, quando você toca na importância dessa questão da família na sua vida. A gente nem aprofundou a conversa, mas eu tô vendo um brilhinho no olho aí. E num mundo onde se contesta cada vez mais essa história do papel que tem a família, etc e tal, pô, eu sou alguns séculos mais velho que você, bons séculos, né? E para mim essa questão de família é sagrada, para mim é a raiz de tudo, né? E hoje em dia tem uma contestação muito grande, quer dizer, não precisa, é bobagem, a família é a causa dos problemas, tem um papo furado. Bom, não é esse o papel aqui, vamos continuar lá. O que é que você queria ser quando crescesse? Eu queria ser artista. Da onde veio isso aí? Eu não sei explicar, assim, eu não consigo, assim, mas o que eu acho interessante até falar é que eu não era uma criança que queria ser artista porque eu desenhava bem, porque eu pintava bem. Não era o caso, assim. O que sempre me chamou muita atenção nas artes plásticas era a possibilidade de criar algo que não necessariamente existe no mundo real. Existe no dia a dia. Era essa possibilidade da imaginação. Mas você não consegue elaborar isso com 5 anos de idade? Não. Tinha um tio que pintava, ou um vizinho que você olhou e falou, meu, que legal isso aqui. Você bateu o olho e falou, cara, não? Isso foi natural? Não, nada. Não tenho ninguém de artista na minha família.
não sei dizer, assim, eu me lembro que eu adoro falar essa história hoje em dia. Quando eu era menor, eu me achava meio maluquinha, porque eu falava, gente, por que eu acho isso interessante? E eu fazia uns desenhos, assim, e eu ia contando o desenho. Tipo assim, pra mim não era interessante fazer a casa com a nuvem, o sol e a família. Pra mim era interessante pegar a nuvem, aí eu fazia assim, uma nuvem. Aí a próxima página, 2 nuvens, e aí eu ia contando, porque naquela idade eu estava aprendendo a contar, e ia contando nuvem. E aquilo pra mim era interessantíssimo, porque já era uma abstração, entendeu? Sim. A coisa não era dada diretamente. Então, me deixava imaginar, então assim, eu tinha que completar aquele desenho de alguma forma, sabe? Então eu contava, às vezes, umas linhas, eu sempre gostei muito de coisas de geometria, coisas simplificadas, mas que de alguma forma me trazia, assim, para aquilo, me parava, assim, sabe? Não era óbvio, eu nunca gostei muito do óbvio. E aí foi meio que assim, aí ao longo do tempo, óbvio que, né, essa ideia vai e vem, né, desde criança e tal, eu tentei achar vertentes do design, de repente fazer moda, eu tentava, mas ao mesmo tempo sempre voltava. Sim, transformar numa atividade que as pessoas compreendessem o que é, né? Eu sou artista, trabalho com moda, opa, ela faz vestido, eu consigo entender o que é. Eu sou pintora, opa, ela pinta quadros, eu sei o que é, né? Seu pai e sua mãe sacaram que você ia por um caminho e deram força ou tentaram enquadrar você? Minha filha vai fazer uma escola para ter um diploma. Como é que foi isso? Então, eu acho que aí a minha mãe foi muito importante em me ajudar a entender e fazer isso possível, assim, essa minha vontade de trabalhar com artes plásticas. E ela, acho que ajudou muito nessa conversa com meu pai, de explicar para ele, assim, o mais legal foi ele acreditar na minha mãe de fato, sabe? Falar, tá, então se você vê esse potencial, vamos em frente, assim, é isso. Mas assim, eu sempre corri muito para trás, eu sempre fui procurando, então eu queria fazer aquilo, eu ia pro Instituto Elliott Sica, assim, com 14 anos, sabe? E eu ia lá e eu nunca vou... Tem coisas que você não esquece, então assim, eu lembro que eu acho que eu tinha 14 anos, eu comprei um livro chamado As Cartas, do Elliott Sica e Lydia Clark, que era onde eles trocavam essas cartas quando ela estava na França e ele estava nos Estados Unidos, em Nova York. E aí ele uma hora volta para o Brasil, ela volta. E era essa troca disso que a gente está fazendo agora. Não falava nada do trabalho deles em si, mas falava dessa vivência deles nesses outros lugares. E nas faltas, e na saudade, e no conforto, e na comida, e no paladar. Então falam de tudo, mas não necessariamente o trabalho de fato, porque eu acho que no fim, assim, principalmente em arte, a gente está falando da vida, né? A gente está falando de experiência, assim, a gente está falando do que... O artista, ele concretiza... A gente está reagindo à sociedade. E a gente reage ao presente e a gente tem uma voz que a gente acredita que venha, sabe? A gente tem uma visão meio pra frente, assim, um pouco. Então, acho que ele tem ele é ousado, o artista, ele meio que ele põe a cara a tapa, sabe? E você atua num nível de percepção que ele não tá com o pé na realidade, né? Ele não é o meu dia a dia aqui da continha que eu tenho que pagar. Você sobe um degrau e começa a voar, né? A gente tava conversando agora há pouco ali na minha sala, essa é a dica que eu vou dar a vocês aqui. Eu nunca sento com o meu entrevistado antes para conversar e cutucar ele. Eu tento evitar ao máximo a história dele. A gente sentou ali só para trocar uma ideia, estavam falando sobre essa experiência e tudo. E eu estava contando da minha experiência com o Leadercast e o meu esforço para pegar um Olavo de Carvalho, uma Janaína na hora da entrevista e sair do rótulo, né? Falei, eu vou conversar com esses caras para tirar fora o rótulo, tirar fora a caricatura e tentar falar com a essência da pessoa. E a gente começou a dar uma série de exemplos ali de pessoas que têm um trabalho brilhante na área das artes que de repente politicamente é um nó cego, né? É um zero à esquerda. Aliás, eu posso até nominar, né? O que eu falei ali. Falei, pô, você tem um Luiz Nassif, que é um horror politicamente, e que de repente o cara tem um trabalho de resgate da música que é um negócio fantástico, né? Franklin Martins é horrível politicamente, mas tem um trabalho de resgate da música que é um negócio para você realmente apreciar. Se você mistura os dois canais, você acaba perdendo esse lado, que é o lado que a arte traz e que enriquece tanto no dia a dia da gente, né? Mas vamos lá, aí você vai seguir o caminho que todas as pessoas seguem normalmente. Você vai fazer uma escola, você vai estudar, você vai pro colégio, eu não sei como é que na tua época já não era mais colégio, ginásio, aquelas outras. E chega na hora de escolher uma universidade. O que é que você foi fazer? Então, aí é onde eu
Eu acho que meus pais foram essenciais, assim, principalmente a minha mãe sempre me deu, como ela foi uma mulher trabalhando em empresa, diretora de empresa e tal, eu acho que ela, na época dela, teve que passar por muitos preconceitos, teve que abrir muita porta. Eu acho que ela sempre foi muito... Minha mãe sempre é muito focada, muito determinada, e ela passou isso pra mim. Porque ela falou, o que eu acho muito lindo, quanto mais velha eu fico, mais eu agradeço isso a ela. Uhum. E ao meu pai também, assim, que eles nunca não me deixaram sonhar. Assim, eles falaram, se é isso que você quer fazer... Vai em frente. Vai em frente, porém, você tem que entender certas coisas. Uhum. Você tem que ter o pé no chão. E esse pé no chão que eles me ensinaram, não só ensinar, né? Porque é incrível isso, eles demonstrarem. Eu acho que eles demonstraram isso muito, sabe? Então, acho que essa falta... Eu tive muita falta deles, às vezes, quando eu era criança, porque eles estavam trabalhavam muitas horas, ficavam muito ausentes. Mas, ao longo da vida, aquilo fez muito sentido. Então, acho que... E todos os ensinamentos que eles puderam me passar, então minha mãe sempre falou, olha, as coisas não vêm fácil, você realmente quer, é muita dedicação, não faça nada que não seja uma verdade sua, não faça nada para ter o resultado amanhã, você tem que ter um resultado a longo prazo. E assim, eu nunca fui, assim, eu era uma aluna esforçada, mas eu não era aquela aluna, eu mesmo esforçada, eu não tinha as melhores notas, eu demorava para entender, porque eu acho que eu vivia num mundo muito da criação, então eu queria sempre criar, entendeu? Então eu não dava a resposta que o cara queria ouvir, sabe? Eu tava dando aquela resposta além daquilo. E o mais incrível é que eles falavam, tudo bem, você não precisa acertar agora, você tem uma vida inteira para acertar. E aí vem até a conexão com o meu trabalho hoje, assim, essa minha paixão pelo processo. Aí eu comecei a entender que a riqueza, o interessante está no processo de fazer algo. Então, que eu me mantenha sempre ativa e aberta para aprender. Porque foi aí, e por 1000 coisas que aconteceram na minha vida já, e que venham mais coisas maravilhosas, é que você entende que a gente tem que estar sempre aberto, a gente está sempre aprendendo. E a gente só tem que viabilizar essas vontades. Os americanos têm um termo que eu adoro, eles falam momentum. Você tem que manter o momento, que significa movimento, sempre movimento. Mova-se. Sabe aquele filme, o Happy Feet? Happy Feet. O filme é uma delícia. O primeiro Happy Feet, que é o pinguinzinho que dança, etc. E tal. No primeiro DVD, tem um dos especiais do DVD, tem um cara que vai mostrar, sabe, porque aquele quem lembra da história, o pinguinzinho, ele sapateia. É um pinguim que sapateia, né? E o tempo todo ele tá, então o talento dele é sapatear. E aí nos extras aparece um cara ensinando como é que é o esquema do sapateio. E ali tem um trechinho que é uma delícia, cara, que ele fala assim, balance. Tudo é balance. E ele está falando sobre movimento e equilíbrio, e o balance, movimento e balance. E ele começa a sapatear, e você vai vendo o movimento dele, ele fala, cara, o segredo é isso, cara, é balance, é movimento, é balance. A única coisa que não pode fazer é ficar parado. Estagnar e não mexer, que é isso que você fala do processo, né? Quer dizer, o desenvolvimento, movement, mantenha o momento. Deu um empurrão, começou a andar, não deixa parar mais. Né? Exatamente. Legal. 100% assim. E a faculdade, na hora da escola? Que você então, aí, indo um pouco mais direto nesse ponto, assim, antes de eu ir para a faculdade, o que aconteceu? Eu, muito jovem, eu queria fazer isso, eu comecei a pedir para meus pais para fazer aula de pintura, fazer aula de fotografia. A minha paixão era a pintura. Assim, a minha primeira paixão, uma coisa visual, assim, uma coisa que me chamou a atenção primeiro foi esse livro, As Cartas, Elliot Sica e Lygia Clark. São artistas que até hoje fazem parte do meu trabalho, assim, de produção, de chegar a um ponto criativo que tem muita relação com o fundamento deles. A outra coisa o primeiro trabalho que eu lembro até hoje, que eu falo, e a minha mãe lembra, eu acho disso também, foi a primeira vez que eu fui a Londres, eu acho que, eu posso estar enganada com a idade, mas acho que eu tinha entre 12 e 13 anos, e eu vi a pintura 4 Estações do Cy Twombly, que é um artista americano. Quando eu vi aquelas pinturas, são pinturas enormes, de 3 metros, eu me lembro que eu não conseguia me mexer. Foi uma coisa assim que eu não conseguia, eu não entendia nada do que ele estava falando. É uma tela abstrata, com muita cor, com tinta intensa, uma vibração da cor. E ali eu entendi, é isso que eu quero fazer. Como é que chama a pintura? Até um nome italiano, 4 Stazioni.
Quatro estazioni. Alguma coisa assim. É que, então é assim, é primavera, verão, outono e inverno. São 4 telas. O nome dele? É Cy, C-Y, Twombly. Tá. T-O-W-N... Eu vou botar a dica aqui no roteiro aqui, tem a transcrição do roteiro, eu vou botar a imagem põe assim, a imagem do quadro, porque aí ela ilustra quem está ouvindo aqui. Se você for no roteiro do programa, você vai ver a imagem aqui, e eu estou com cuidado aqui, porque eu estou abrindo a imagem no meu celular, porque eu quero ilustrar aquilo que ela está me falando aqui. Isso, são 4 dessas, essa é uma. Sim, eu acho que essa é a primavera até. Eu estou vendo elas aqui. Isso aí. E o que eu estou vendo diante de mim são rabiscos absolutamente incompreensíveis, que são rabiscos incompreensíveis, que são capazes de fazer você ficar parada, sem conseguir se mexer, porque te tocaram de uma forma que talvez não... Bom, é claro, eu tô vendo numa tela de computador, não adianta, né? Não adianta, Você viu diante de você isso aqui, né? A dimensão, isso é verdade, eu acho que arte, uma coisa que você vê ao vivo é um... Você sabe que eu tenho uma tese para isso, que eu até escrevi a respeito, e acho que até falei num programa aqui antigamente, né? Falei que se você pegar La Gioconda, a Mona Lisa, catar um coreano e fizer uma reprodução idêntica da Mona Lisa e botar as duas numa parede, uma do lado da outra, a Mona Lisa real vai te capturar de um jeito que a outra não captura. Com certeza. Porque a minha teoria que eu tenho é o seguinte, há uma coisa do artista que ele transmite no trabalho dele, que passa pelas mãos, passa pelo pincel, passa pelo olhar, e impregna aquilo de uma energia tal que aquilo captura as pessoas. Então, como é que você explica um quadro como aquele, que é uma mulher que, olhando para as pessoas, não tem nada demais aquilo, e te captura de um jeito que você fala, cara, por que eu não consigo parar de olhar? E daquele tamanho, porque ela é pequenininha, e é minúscula, né? Porque tem uma carga de energia ali que captura a gente. Por que eu vou assistir eu até fiz um programa falando disso aí. Por que eu vou assistir um show do Calbi Peixoto e choro que nem um destrambelhado quando ele canta Bastidores, eu começo a chorar sem conseguir me controlar, e eu levo do outro lado dele um baita cantor maravilhoso que canta Bastidores e não me faz chorar? Então aí a gente cai num negócio que eu falo, porque é a verdade desse artista. Eu acredito muito que é a verdade, a presença, ele tá vivo ali, aquilo é uma verdade para ele, então ele transmite de uma certa forma que não tem nada melhor. E aí a gente cai também num ponto que é aquela questão da perfeição e do vou ser o melhor, vou ser o mais perfeito, com o meu... Tecnicamente falando, é onde que eu aprendi até hoje que isso não é o principal. Não. Você não precisa a gente não precisa estar no melhor estúdio. A gente não precisa a melhor técnica. Eu, quando eu era mais jovem, achei que precisava. E aí isso vai... O meu trabalho é uma desconstrução. Eu cheguei num nível de técnica excepcional para virar e falar, não é isso, não tem nada a ver. E comecei a desconstruir aquilo. E aí que eu comecei a ser verdadeiro com o meu trabalho. Eu comecei a conseguir conectar de uma certa forma que eu não estava chegando ali. Que a gente volta no Cy Twombly. Porque eu sempre fui uma criança, outra coisa eu sempre perguntei, eu era aquela criança que ficava, por quê? Pra quê? Aonde? Não. Vai. Por quê? Não. Do ponto que a minha mãe ficava assim, tá, Ela às vezes nem falava mais nada, porque ela não aguentava mais aquela criança que vai. Mas por quê? Aonde? E aí hoje eu já ouvi muitas vezes a pessoa falar, seja curioso. Sim. Porque foi a curiosidade que me levou a virar artista plástica. Porque foi o meu não entender um Cy Twombly, falei, um dia eu quero entender isso. Isso que me fascinou, porque um negócio que é muito dado, já vi isso antes, eu passo. Agora, um negócio que traz, de alguma forma, um contato emocional, você falou, uma presença do artista naquele trabalho, uma verdade dele, com algo que me leva além daquela experiência ali em frente ao quadro, é que traz um outro nível de percepção e crescimento. É porque o quadro, ele não termina no quadro, né? Ele não termina, ele nem começa. Aquele quadro é um estímulo, né? E ele vai terminar na tua cabeça. Você vai olhar para aquilo lá e falar, cara, como é que eu consigo ordenar isso que eu estou percebendo aqui agora? E essa experiência da ordenação é que faz o quadro dele bater em você, bater em mim de um jeito diferente, e os dois falarem, meu, que quadro maravilhoso, mas em mim pegou assim, você pegou assado, porque parte dele está na tua cabeça. Um outro ponto legal também disso, a gente ainda não conseguiu chegar na minha formação, mas a gente vai chegar lá. Mas um outro ponto bem legal sobre isso uma vez, em 2012, eu estava numa palestra nos Estados Unidos, numa residência. A artista faz
bastante residência, assim, é um momento que você tira, fica 2, 3 meses com outro grupo de artistas e curadores e críticos, e você fica pensando e produzindo, sabe? É um intensivão, assim, é bem legal. E eu tava nessa residência, e um cara, palestrante, bem conhecido até, fez uma pergunta para todos: você acha que a arte muda o mundo? E aí todo mundo ia falando. Uma menina do meu lado falou um negócio que eu nunca mais esqueci, e eu levo comigo até hoje. E assim, eu tenho umas coisas que me marcam e vira verdade pra mim. E o que ela falou, acho que me deu mais força pra falar assim, o que eu faço é relevante. E ela falou o seguinte: eu não acho que a arte muda o mundo. A arte muda pessoas. As pessoas mudam o mundo. Sim. Então eu acho que a gente precisa dessas instigações, dessas provocações, dessas experiências, pra gente conseguir acordar amanhã e fazer o que às vezes que a gente tem que fazer, que não é necessariamente o prazer da nossa vida, mas que é uma necessidade do ser humano, assim. Que é aquela história do eu não vivo por dinheiro, mas não vivo sem dinheiro. Então você pode odiar dinheiro, pode falar que é sociedade capitalista, blá, 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 blá. Sem ele não dá pra viver. Alguém tem que comer. Alguém tem que pagar uma conta, né? Então não adianta você tirar isso fora e falar, esqueça isso que eu vou viver da minha arte. Você não vai. Tem um lado lá que tem que trabalhar para ele sustentar. Sim. Deixa eu voltar numa coisinha que você falou ali atrás, porque vai me ajudar até a botar um insight bem legal aqui. Você falou um negócio muito legal, que foi aquela... Eu cheguei num nível tal da capacidade técnica que um dia eu pude olhar para aquilo e falar, não é aquilo, aí eu pude desfazer, né? Eu trabalho com cartoon, uma parte do cartoon é fazer caricatura e tudo mais, e é uma coisa que o cara também, eu li em algum lugar há muito tempo atrás, o cara falou o seguinte: para você fazer uma caricatura, você tem que saber desenhar. Não dá para fazer caricatura sem saber desenhar. Então primeiro aprenda a desenhar um rosto para depois poder fazer uma caricatura do rosto, né? E o ponto que eu queria chegar, eu vou colocar também no roteiro aqui, embaixo do roteiro aqui. Claro. Aquela sequência do touro, do Picasso, né? E quem não sabe o que eu estou falando, o Picasso ele teve uma evolução na história. Aliás, pegar a história do Picasso é fantástica para entender como é que essa coisa da evolução das artes plásticas e tudo mais. E ele tem uma sequência que eu vou colocar aqui na imagem também. Guernica? Que são os touros. Os desenhos a lápis que ele faz, uma sequência de touros, onde ele começa com um touro muito bem desenhado e chega no final com 2 rabiscos. Mas o Picasso é um... fala. E ele faz o rabisco. Aí quem olha o rabisco fala, qualquer criança de 3 anos de idade faz isso aqui. Como é que isso aqui pode custar 23 milhões de dólares? Isso é bobagem. Qualquer pessoa rabisca isso aqui. Mas o processo para chegar àquilo, quer dizer, o cara sai do touro para chegar com 2 rabiscos que ele fazer um touro, é um negócio precioso, né? Ele só conseguiu aquilo depois de 90 anos de idade, né? O Picasso era talentosíssimo, tinha uma precisão no lápis e no pincel incrível. Ele é um dos pioneiros dessa ideia de desconstruir o próprio trabalho para trazer, e ele impacta, né, de uma forma que outros não, porque assim, quando ele começa a retratar a mulher também, num figurativo mais arredondado, mais lúdico, quer dizer, aquilo começou a ser fascinante na época, porque na época eles queriam retratar a mulher de fato com muito detalhe, com muita sombra. Era uma fotografia, né? Uma fotografia. Foto da realidade quase. E a pintura perde um pouco a pintura. Quando a fotografia vem no final do século XIX, a pintura ganhou espaço para o lúdico. Ela não precisou mais retratar e descrever a realidade da sociedade. Ela ganhou espaço para ser expansivo, por isso que os expressionistas vieram, os cubistas vieram, porque assim, foi um momento que eles puderam também deixar esse imaginário lúdico ganhar força, e que eu acho incrível, assim. Eu acho que o Picasso foi um cara muito à frente do tempo dele, trabalhava muito, a produção dele é assim, em alta escala. E é um excelente exemplo. De novo, a questão do processo, né? Como é que você vai evoluindo no processo. O que isso tem a ver com você que está me ouvindo aí no busão, indo trabalhar e os cambal, cara? Não me importa se você é padeiro, se você é guarda noturno, se você é escriturário, não interessa, cara. Pensa bem nessa coisa do processo, sabe? Como é que eu faço as coisas que eu faço, por que eu faço as coisas que eu faço, e como é que eu faço para fazer cada vez melhor aquilo que eu faço, mesmo que seja o cara que tira xerox da empresa, entendeu? Como é que eu faço para que esse processo seja um processo de evolução
diária. Começa assim, eu tenho que primeiro aprender o básico, né? Então eu vejo a molecada chegar, imagina, me botaram no emprego que eu sou o cara que tem que tirar xerox, isso é um horror, eu odeio fazer isso. Eu falei, cara, para e olha para esse momento como o nascimento do processo, né? Então, para poder tirar xerox, eu tenho que aprender a lidar com a máquina de xerox. Opa, eu já ganhei uns pontinhos. Eu tenho que saber lidar com as pessoas. Opa, segundo pontinho. Eu tenho uma responsabilidade para cumprir, eu tenho horário para entregar. Se a cópia não sair boa, o problema é meu. O processo não anda se eu não fizer direito. Então é muito maior do que simplesmente tirar um xerox. Né? Viva, esteja presente naquela xerox. Sim. Se o xerox hoje é a sua função, viva esse xerox, porque você não sabe se daqui a 5 anos aquela experiência, aquele momento ali te deu a base para algo mais. É isso aí. Uma coisa que eu gosto de falar muito também é que eu acho que a gente podia voltar um pouco. Volta. Vou voltar. Na tua formação. Então, a minha formação foi assim, eu estudei a vida inteira num colégio particular, amo minhas amigas do coração, todas vieram de lá, isso também é maravilhoso, as coisas da família, dos amigos aqui. E aí, eu desde os meus 14, 15 anos, como eu te falei, eu já ia mexendo nisso, então eu fazia aula de pintura, de desenho, eu fazia parquilagem numa época assim, que parquilagem estava um pouco em crise e eu era mais nova, tipo, eu tinha 15 anos, os alunos de parquilagem tinham 20, 25, 30, e eu fiz o ateliê da imagem no Rio. O que era parquilagem? Parquilagem no Rio de Janeiro, é um instituto de arte e cultura, lindo no Jardim Botânico, super importante, eu acho, para a arte carioca. Grandes professores, grandes mentores, me deu a base, me ensinou a desenhar, desenho técnico. E eu ia me enfiando, ia aprendendo isso tudo sozinha, com a minha mãe e meu pai falando, vai, tenta, olha isso, olha aquilo, porque nenhum amigo meu tinha essa vontade. Hoje eu tenho vários amigos artistas plásticos, amigos de infância, mas assim, a arte plástica normalmente vem depois você faz uma faculdade, você já trabalhou, aí você vira, vou experimentar com a arte. E no meu caso foi muito cedo. E eu fiz também o Ateliê da Imagem, que é um espaço de fotografia hoje grande no Rio, e eu comecei eles com uma casa pequena na Urca, também de novo eu era bem jovem, porque a minha paixão era a pintura. Mas a pintura sempre foi o meu maior desafio na vida, assim. Eu digo que pintura é o meu maior desafio. A fotografia, pra mim, foi uma paixão, sabe? A pintura é o amor, a fotografia foi a paixão, assim, foi aquilo que... A fotografia me permitiu sonhar, enquanto eu ainda estava errando muito com a pintura. E isso aos 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade. 15 anos. Quer dizer, ainda estamos falando de filme, de revelação, de papel, de química, etc e tal. Tá. Aí quando eu me deparei com a fotografia, com o instantâneo da imagem, com o detalhe da imagem, e eu não precisava esperar para minha técnica na pintura chegar nesse ponto para conseguir produzir, aquilo me deu um alívio, me deu uma presença, assim, eu posso. Eu comecei a achar formas de poder ser uma artista. E a fotografia realmente foi uma paixão. Assim, até hoje, a base do meu trabalho é a fotografia. Eu entendi, a fotografia falou comigo muito bem, sabe? Tipo, eu consegui entender aquilo entrou na minha cabeça, aquilo fez sentido, e ela me levava para a produção, eu fotografava tudo, ao mesmo tempo que eu continuava pintando. Eu sempre fiquei ativa desde sempre, é engraçado isso. Mas quando eu entro num laboratório de fotografia para aprender a revelar negativo e a fazer ampliação de imagem, aí eu encontrei um negócio que eu ainda não tinha experimentado antes na minha vida, que foi uma paz, assim. Que aquele momento ali, que você tá sozinho, num espaço escuro, ele é gelado, porque você precisa ter uma ambientação, ter uma temperatura... E você se vê revelando algo, porque você está meio que revelando memórias. Aí você tá revisitando aquilo ali com... Já devia ter uns meus 15, 16 anos, 16, assim. Foi uma descoberta, foi um êxtase, sabe? Assim, E para quem lida com criação entende isso. Assim, foi aquele momento de êxtase que eu falei, eu posso fazer isso aqui para sempre. É instigante, sabe? Ao mesmo tempo que me dava aquela paz, aquele momento que é aquele confronto, é você com você mesmo. Você está se ouvindo aí, eu comecei a me ouvir. Porque antes tudo fazia muito barulho. A gente é jovem, você quer fugir do incômodo. Você está constantemente procurando o conforto. Algo que te faça sorrir, algo que te faça... E aí eu comecei a entender que a vida tem muito desconforto. E aí eu comecei a aceitar aquilo. Claro que eu passei por momentos dificílimos, assim...
Mas dali, aí... Você falou um negócio legal aí que traz pra gente essa questão do impacto da tecnologia. Quer dizer, a tecnologia ela evolui e a gente vai ficando com a vida cada vez melhor sob o ponto de vista tecnológico. A gente consegue fazer coisas hoje que eram impensáveis há 10, 15 anos atrás. Por exemplo, nós somos dois aqui gravando um podcast, coisa que eu não conseguiria fazer há muito tempo atrás, porque não tinha nem como distribuir isso aqui. E hoje a tecnologia é uma maravilha. Sim. Mas a tecnologia, ela destrói certas coisas que são uma perda que a gente não vai conseguir recuperar. Então, eu vivi isso que você falou, laboratório, no escuro, as químicas, né? Mexendo com química, as bacinhas com a química aqui, lá, aquela luz vermelha no fundo lá, e de repente você bota um papel branco, começa a mexer o papel e começa do cinza, e surge uma imagem com você vendo ela aparecer. Você vai vendo ela aparecer e você não sabe direito o que tem ali, né? Não é, e quando a tecnologia muda para o que nós temos hoje, todo esse processo desapareceu. Não tem mais moleque nenhum dentro da sala escura, a não ser que ele propositalmente vá fazer isso aí, né? Exato. Você não precisa. Outra coisa, eu vou bater uma foto com você aqui agora, eu faço 25 fotos e vejo imediatamente se tá bom ou não, até chegar no resultado que eu quero. E quando eu falar o resultado chegou, é aquele resultado. Eu não vou ter surpresa nenhuma na hora da revelação, né? Eu não vou expor um pouquinho a mais, um pouquinho a menos ali, que é aquela coisa. Então, há uma perda nesse processo no meio do caminho aí. Eu não vou dizer para você que é bom ou que é ruim. Eu vou dizer o seguinte, quem viveu aquilo, como você viveu, como eu vivi também, sabe o que significa você estar num ambiente, é um contexto. Aquilo é quase que um templo. Sabe, eu vou para um evento. O que eu vou fazer? Eu vou revelar uma foto. Estou dentro de um templo sagrado, onde as luzes foram apagadas, onde tem um ambiente, uma atmosfera que é totalmente diferente do mundo lá fora, e sou eu e aquela imagem que vai aparecer. O que será que vem aqui? E eu recebo um presente naquela hora. Cara, olha o que eu acabei de fazer. E olha que engraçado, assim, isso, porque a minha geração, assim, né, a minha geração adulta, quando eu fiz 18 anos, muita gente com quem eu já conheci na faculdade nem chegou a entrar no laboratório, porque eu fui muito nessa transiçãozinha do analógico para o digital. Mas como eu comecei muito cedo, eu aprendi e levei isso comigo por bastante tempo. Então, agora indo para minha formação, então eu fui muito atrás enquanto eu estava no Rio, e na época o Rio as faculdades de artes estavam fechadas, Belas Artes na UFRJ ficou fechada há muitos anos e tal, não tinha muito uma opção, acho que tinha uma opção numa escola particular, numa faculdade. Que ano a gente estava, só para lembrar? 2000, eu me formei em 2003, então eu estou falando entre 2001 e 2002, assim, que eu comecei a procurar essas opções de faculdade, e não tinha muita opção, a minha opção na verdade era vir para São Paulo. E a minha mãe me incentivou, falou, olha, se isso é muito que você quer, eu quero que você tenha o melhor, assim. Formação, sim. E a gente vai fazer o que tiver que fazer pra você ter isso. Eu acho que ela vinha, a minha vontade de querer, eu corria muito atrás, sabe? E tinha coisas que eu não conseguia dividir com meus amigos, porque era realmente fora do normal. Assim, hoje eu falo, mas assim, na época, eu tenho certeza que eles deviam achar estranho, porque assim, as minhas vontades eram muito diferentes. Então, Aí a gente, falou, então se é isso, vambora, eu vou começar a me preparar pra faculdade. E eu fui, assim, do meu grupo de amigos, assim, das pessoas com quem eu tinha contato, eu fui a primeira, assim, a estudar fora, a estudar arte. E aí eu me lembro, assim, nossa, outra coisa que eu me lembro nitidamente, assim, foi, eu tive que ser aprovada pra essa faculdade, então tem todo um... Que faculdade é? Central St. Martin's School of Art and Design, em Londres. Em Londres. Então você decidiu sair do Brasil ali, que não era vir para São Paulo. Desde 2017 eu já sabia. Eu falei, aí a gente bateu o pé, falou, é isso, então é isso. Então... Deixa eu dar uma cutucada em você nesse momento aí. Ali nesse momento você se desenhou na tua frente aí que a tua vida seria aquilo e que aquilo seria o teu trabalho, quer dizer, ou passou pela tua cabeça o seguinte, eu terei que em algum momento arrumar um emprego para trabalhar no banco XPTO, na empresa igual minha mãe como executiva, para nas horas vagas fazer essa coisa que eu amo. Isso passou pela tua cabeça? Cara, eu não posso garantir, assim, a minha memória me faz dizer o que eu vou falar agora, tá? Eu acho que foi meio que um push and pull, que a gente fala muito no Estados Unidos. Push and pull, é tipo um ping-pong, sabe? Vai e vem, assim. Sim. Eu acho que ali, nesse momento que eu tava aplicando, que eu tava sonhando com essa possibilidade de estudar arte, eu tava certa que eu só ia trabalhar com isso. Eu acho que ao longo do tempo que eu fui me formando e crescendo, eu me toquei que não era bem assim. Entendeu? E aí eu viabilizei
a minha produção e minha carreira artística. E aí a gente chega lá daqui a pouco. Aí eu comecei a fazer aí eu fiquei 1 ano me preparando, assim, eu saía da escola, então assim, no 3º ano, pelo menos na minha época, tipo, você ficava, eu estudava de manhã, mas no 3º ano você estudaria até, tipo, em vez de você sair 12:30 ou 1h da tarde, você deveria ficar na escola daí até as 4, porque todo mundo estava se preparando para vestibular. E aí a gente virou para minha escola na época, que eu estudei a vida inteira, e falou, olha, Alice, prioridade dela não vai ser o vestibular, ela precisa do tempo dela à tarde para que eu fazia 1000 outras coisas. E a minha escola não aceitou isso muito bem, assim, eu já matriculada pro 3º ano, e aí, cara, isso, assim, eu agradeço meus pais, que eles foram na causa e me ajudaram, a gente achou uma outra escola em 2 semanas, eu mudei de escola, fui para uma escola não tão rígida, mas que me viabilizou a minha tarde ser focada para aula de desenho, de inglês, que eu tinha que passar em TOEFL, eu tinha que passar, o inglês não era maravilhoso, passar em TOEFL, eu tinha que ler livro, tinha que fazer todo o application, estava preparando um portfólio. Isso foi incrível, assim, então eu não teria conseguido se os meus pais não virassem e falassem, vamos fazer isso aí, a gente acredita em você. E sempre conversando comigo. Sempre, eu não tinha uma nota boa e tal, a minha mãe, ela não tirava, ela não me botava para baixo. Mas ela chamava minha atenção. Ela falava, você tem que continuar tentando. E aí, uma hora eu tive que ir para Londres para fazer essa entrevista e eu fui aceita, assim. Esse momento foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu me lembro da minha mãe na rua gritando. Assim, esse momento de aceitação, assim, desse sonho louco que eu não desenhava bem, assim. Eu realmente fui atrás disso, assim. Eu tive que ir atrás dessa técnica, sabe? E aí foi incrível, assim. E tipo... Uma linha pronta, lá me vou para a Inglaterra, com 16 anos de idade. Não, aí eu fui para a Inglaterra com 18. Eu fiz 18, fui, aí o meu pai me levou. Saí de casa, e não foi sair do Rio para ir para São Paulo. Você saiu do Brasil, foi para a Inglaterra, com 18 anos. Morou onde lá? Eu morei em Londres, eu morei em lugares, morei em Maze Hill, um lugar bem pequeno. Era em Londres, mas eu estava sozinha. Eu mudei. Tinha lá um parente, um amigo, algum... Não, fiquei num dormitório muito ruim. Eu me lembro do meu pai, quando ele me deixou lá, ele chorava, desesperado. Ele falava, meu Deus, como é que você vai ficar aqui? E eu achando o máximo, eu amando tudo. Tipo, amando tudo pela questão do sonho, assim. Obviamente eu tive medo, inseguranças, mas eu não sei, a determinação é uma coisa que caminha comigo de alguma forma, sabe? Então, me fala desse dia seguinte. Tá? Eu vou guardar as proporções, tá? Eu saí de Bauru para vir para São Paulo, capital, com 18 anos de idade, e vim para São Paulo, capital, também para morar. Meu pai alugou um quarto numa casa de família do lado do Mackenzie, e eu, no dia seguinte, eu não estava mais na minha casa, não estava no meu quarto, eu estava dividindo um quarto com estranhos, numa casa estranha, que não tinha nada a ver comigo aquilo lá, né? E com 18 anos de idade. Eu tive que abrir uma conta no banco, tive jogado na cova dos leões, né? Teria sido muito mais confortável e fácil para mim se eu tivesse ficado lá em Bauru, porque meu pai... toma o carro, tá aí, só namorar, tava tudo tranquilo lá, e eu rompi isso tudo, e até hoje eu não sei porquê, eu escolhi o pior, né? O que é mais difícil, mais complicado, era lá que eu vou me jogar, né? E acordei no dia seguinte e falei, bom, agora sou eu. Eu e o mundo. Isso com 18 anos de idade, né? É um momento de quebra de tudo, né? Como é que foi o teu dia seguinte? Depois que o papai foi embora, você ainda estava no deslumbre, e o momento desse deslumbre acaba, né? E você fala, bom, agora... Realidade. É o real, com 18 anos. Assim, eu sempre tremi na base, assim, tipo assim, o medo, né, a incerteza, o desconhecido, ele estava ali comigo, assim, e minhas inseguranças estavam ali, mas também eu sempre me acalmei, porque eu falei, cara, eu batalhei tanto, tipo, eu quis tanto estar aqui, agora eu tenho que fazer isso acontecer. Aí agora vai vir o melhor de tudo, o mais inesperado, e aí eu começo a estudar lá, e na Inglaterra é tipo que nem engenharia aqui, você faz um primeiro ano básico, para depois você escolher a sua especialidade, aí você faz uma mini aplicação, um mini vestibularzinho, para você ser aceito nessa sua especificação. E aí você faz 3 anos. Cara, só uma dica, o que são essas especificações? O que é? Você vai para pintura, para escultura, para... Isso, nova mídia, aí pintura, aí fotografia, isso no bacharelado, na faculdade. E aí, meio que contando um pouco o resumão dessa minha história, a Inglaterra foi, assim, excepcional para mim, para minha base também, meio que foi uma coerência com as conversas que eu tinha com meus pais, porque eu cheguei lá, o ensino em inglês, ele é muito autodidático.
O que significa que você, com 18 anos, você vai para uma instituição muito conhecida, que você sonha e idolatra, o seu contato com o professor, aquele cara que supostamente é ele ali e você aqui, não existe. Então eu tinha, assim, 5 matérias, 7 matérias, mas eu tinha 3 professores. E eu via eles uma vez por semana. Então, amigo, ou você corre atrás, ou você vive um ano ali de férias e nada acontece, você vai para casa depois. E o meu inglês não era assim apuradésimo, porque eu não estudei em colégio bilíngue nem nada. Fazia aula de inglês, mas assim, não era inglês que... Os livros que eles deram para eu ler nos primeiros 2 meses... Um livro é um livro que é base do meu trabalho até hoje, que eu recomendo para todo mundo, que é Câmara Lúcida. Se você gosta de fotografia, se você gosta de arte, leia esse livro. Esse livro é base para mim, foi um negócio... Você falou do momento? Esse livro fala do punctum e do studium. Em latim, studium significa estudo. Punctum significa aquela coisa que te pinça, que te incomoda, que te pinica, que é o que aconteceu comigo quando eu vi um site tumbling. Sim. Que é incômodo. Sim. Então ele explica a importância disso quando você olha uma fotografia, e isso você pode levar para qualquer mídia criativa. Então é isso, sabe? Você fazer um cartoon que chama a atenção de alguém que está incomodando de alguma coisa. Está falando alguma coisa além do que aquela imagem divertida, visualmente ela se explica, mas tem algo além daquilo ali. E aí eu tive que aprender... Eles me aprenderam a ser adulto ali. Eles me ensinaram a ser adulto. Porque eu tive que querer estar ali, entendeu? Então eu tive que ir atrás da informação. A informação não chegava a mim. Então eu tinha que aprender. Eu aprendi a ir para a biblioteca, para pesquisa, para pedir, para perguntar. Eu aprendi a falar do trabalho. E Inglaterra, eles são muito rígidos, eles são muito conceituais e... Eles têm uma riqueza grande, assim, intelectualmente falando. E esse é o principal interesse para eles, assim. Então a gente tinha críticas de debates que de pessoas saiam chorando, assim. O cara falava, eu não vou gastar meu tempo com você falando que tá dando certo. Eu vou apontar tudo que tá dando errado. Então eu fiquei 4 anos. Eu não sei como eu não desisti. Eu só tomava. Mas você quer saber o vídeo fracasso, assim? E eu continuava querendo fazer aquilo, sabe? Era tipo... Mas foi incrível. Foi incrível, porque eu aprendi em arte, você vive muito por um reconhecimento. Reconhecimento do seu trabalho, sim, pelo um agrado, pelo um elogio. E ali foi muito frustrante. Eu chorava desesperadamente, enlouquecia meus pais. Você tá me fazendo lembrar do Karate Kid, com o menininho que o Miyagi lá, que destrói o garoto o tempo inteiro, até uma hora que ele entende que fala, tudo isso é para meu crescimento. É para meu crescimento, né? Porque aí a gente vai naquilo, o elogio é maravilhoso. Sim. Que ótimo. A vida real não é assim. Então, assim, aí foi maravilhoso, porque aí eu aprendi que eu não precisava mais de elogio. Como é que uma brasileira com sangue quente, latino, onde a gente aprende a levar tudo pro pessoal, o Brasil tudo é pessoal. Se eu chegar pra você e falar assim, teu trabalho é ruim, você entende como eu sou uma pessoa ruim, vou ficar puto, vou querer bater em você, e a gente leva tudo pro pessoal. A gente assiste os filmes americanos e não consegue entender como é que um cara consegue... Aliás, filme não, os debates americanos, né? Tem debates que são fabulosos. Você vê um cara destruindo o outro e em momento algum os caras personalizaram aquilo, né? Ele tá com uma ideia contra o meu trabalho e eu estou contra o trabalho dele, quebra um pau e os dois saem de lá. Eu falo, mas como é que esse cara não deu uma porrada no outro? Como é que não cuspiu na cara do outro? Porque eu já tinha virado um vulcão aqui, né? Como é que uma brasileira cai naquele ambiente e sai inteira daquilo? Cara, eu não sei, assim, eu aprendi muito com essa minha experiência de imigrante, assim, muito, aprendo até hoje, quero continuar aprendendo. Hoje até isso passou, eu vejo isso como uma oportunidade. Então, assim, se eu for falar um pouco também dessa vida, essa escolha, né, porque é uma escolha de morar fora do meu país, ter ido por esse sonho, que graças a Deus que eu vejo cada vez mais eu consigo realizar mais, e eu dou muito valor para cada conquista. Não sei dizer, assim, era uma vontade, eu acho que eu sou uma pessoa que eu me guio muito pelo amor, assim, então é o amor ao trabalho, então eu me dedico muito ao trabalho, é o amor na vida pessoal, isso tudo eu acho que é o amor pela minha família, eu acho que isso que me faz ir além, sabe? Cara, eu tô indo pro trabalho, eu estou indo pra escola,
e eu sei o que vai acontecer. Eu vou apanhar hoje. Vão me destruir e eu vou sair de lá me sentindo... O cu. Isso, pode sim. Eu ia falar sulfato de pó de merda, entendeu? Eu vou sair o último dos últimos e amanhã eu sei que vai ser igual e depois amanhã eu sei que vai ser igual, né? Não, aí te falo mais. Qual é esse foguinho que fala, cara, eu sou mais chata que eles? Como é que é isso? Cara, é vontade de querer, porque aí eu pensava, Alice, mas você nunca quis o negócio dado, então agora não tá dado, então agora vai em frente. E eu sempre ouvia e tentava e ia, e fui aprimorando a minha fala. Eu fui aprendendo a falar sobre o meu trabalho. Eu fui aprendendo a ter coragem. Porque óbvio que no início eu morria de vergonha, eu mal tinha vocabulário suficiente, ainda mais em inglês. Hoje até eu acho que eu falo um pouco melhor em inglês, vocabulário na minha área, às vezes até do que em português. Tipo, cara, e a minha vontade... E eu tinha amigos ganhando muito melhor, notas muito melhores que eu, tendo um reconhecimento muito melhor, e eu olhava assim, eu falava, eu não tô entendendo, eu não entendia, mas eu ficava, não, mas eu vou conseguir mostrar isso, eu tô indo atrás, eu mostrava muito essa vontade, e isso eu acho que os professores viam, assim, tipo, esse engajamento, sabe, esse envolvimento. E depois de 2 anos na Inglaterra, eu tive um problema de circulação, uma coisa assim, que se eu te falar, você fala, não é possível. Eu tive um problema de circulação que eu comecei a ter desmaios, e eu comecei a desmaiar assim no meio da rua, eu comecei a desmaiar onde eu morava, e eu sozinha, e eu fiquei muito frágil, assim, eu fiquei vulnerável, literalmente, eu não estava mais vulnerável. Na escola, assim, eu tive esse problema, eu passei as minhas férias de verão esse ano no Brasil, tentando entender isso, isso mexeu muito comigo. Os meus pais, obviamente, ficaram preocupados, e eu me lembro eles sentando comigo um dia e falando, Alice, olha, calma, se você precisar ficar um tempo aqui no Brasil pra gente entender o que tá acontecendo, fica. E eu me lembro que eu falei assim, eu não vou desistir agora. Assim, tipo, não é parar nada. A melhor coisa, isso é o que me faz feliz, não importa se eu tô acertando ou errando. Isso é o que me completa. E aí, graças a Deus, quando a gente estava aqui no Brasil, um médico meu fazendo 1000 exames, eu ainda tinha esse problema, tive por uns bons anos, ele falou assim, olha, você não tem que tomar, eu cheguei a tomar um remédio que me fez muito mal, e ele falou, não tem remédio nenhum, você tem que começar a correr, você tem que melhorar a sua circulação, e você vai começar a correr, e a gente vai fortalecer o seu corpo, e você vai começar a se sentir melhor. Aí veio a importância do esporte na minha vida. Porque eu comecei a aprender a dedicação e a determinação de um esportista. Eu nunca fui profissional, mas o esporte passou a ser assim, essencial para mim. Corrida. Principalmente a corrida. E a corrida sempre vem, quando eu tô mais fraquejada, quando vem alguma coisa difícil pra mim, eu volto a correr, eu me levanto assim com uma energia, tipo, aquilo me dá uma força porque é um jogo mental, né? E eu amo esporte em geral. O esporte, ele te ensina a trabalhar a mente. E a arte é muito emotiva, é isso que você tá falando. Nós brasileiros já somos muito mais calorosos, humanos, envolventes e artes plásticas, uma performance, o artista mesmo de teatro, né? O músico é uma dedicação intensa, é muito um given, assim, você se joga muito naquilo, é muito emotivo, você está sempre se botando ali. E aí eu comecei a ter eu comecei a entender a mente. E aí eu falei, agora eu tô entendendo. Eu sempre fui muito intensa, sabe? E aí eu falei, eu tô desperdiçando a minha energia. Onde a minha energia tem que ir pra uma corrida, tem que ir pra um esporte, tem que ir pro meu trabalho. Deixa eu focar aqui, deixa eu olhar pra isso direito. O que é que tá faltando aqui, sabe? Então, o esporte, ele hoje, mais ainda, ele é essencial. Então, eu falo assim, você quer ser artista plástico, você quer ser um bom performance, quer ser um bom músico, viva a sua vida, assim. Faça o que você quer fazer, porque isso tudo vai te trazer conteúdo para o seu trabalho. E aí o meu trabalho começou a crescer, porque quando eu comecei a confrontar esses desafios, essas vulnerabilidades, eu não desisti. Eu mesmo com essa fraqueza que eu tinha que eu podia desmaiar, não podia me sentir bem e tal, eu falei, não, eu vou encarar isso de frente, eu tenho que entender isso. Aí você vai descobrindo como é que você pode
Você precisou criar uma rotina nova na tua vida? Por um bom tempo, sim. Precisei lidar com medo, né? Com incertezas, assim. E graças a Deus, hoje eu tô muito melhor. Acho que já tem uns 10 anos, assim, que eu já tá bem melhor. Às vezes acontece, mas é muito menos, assim. Isso foi muito bom pra mim. Cara, então 4 anos de Londres foi assim... paulada atrás de paulada, nunca, se eu recebia nossa, que legal isso aqui, era tipo, uau, fantástico. E aí eu falei, cara, eu ia me formar. Eu tinha 2 professoras, no último ano, na Inglaterra você tem 2 professores, um é o de redação, que você escreve uma tese, complexíssima, por sinal. Você escreve uma tese e você apresenta um trabalho visual. Eu até digo, acho que a parte mais fraca do meu trabalho ainda hoje é a minha escrita, assim. Eu trabalho para melhorar, eu acho que eu tô melhorando, mas assim, é uma coisa que eu preciso, eu acho que ainda dá para melhorar muito mais. A minha professora da parte visual, virando para mim e falando, olha, você tem certeza que é isso que você quer fazer da vida? Eu acho que não é para você. Juro. E eu desesperada, quarto ano. E eu te falando que essa é a minha paixão desde que eu sou uma criança. 4º ano. Não, isso aí foi um desistir. Isso aí foi também muito difícil. Emocionalmente, eu chorava desesperadamente. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Ela virava pra mim e o que me salvou foi a minha professora de redação, onde eu era mais fraca. Ela falou, não. Ela me pegou no braço e falou, você quer, você vai. Vamos nisso. E ela me ajudou, assim, num nível. E eu falava assim pra ela, porque essa outra, ela foi dura, assim, ela foi muito dura comigo. Ela, assim, isso aqui não é pra você não vai ser isso. Não existe. Ela estava errada? Não sei te dizer, né, assim. É a opinião dela. Mas foi muito difícil, assim, tipo, pra mim foi muito difícil. E aí eu inventei que eu falei, cara, mas então tá. Ela tá falando que eu não tô preparada, que não é isso, então peraí. Eu não posso me formar agora. Eu preciso ganhar tempo. Porque eu preciso... E eu sentia que eu não estava preparada para ir trabalhar. Eu falei, eu preciso de ganhar... O que eu preciso? Eu preciso ganhar mais experiência. Eu preciso ganhar uma base melhor. Essa minha professora de redação falou, cara... Eu falei, eu tô pensando... Acho que eu vou aplicar para o mestrado. Aí ela virou e falou assim, é isso que você quer? Então eu vou. Então vamos fazer isso. Eu, ela e minha mãe, sem brincadeira. A gente pegou os melhores 5 mestrados entre Inglaterra e Estados Unidos. Com as notas que não eram mais brilhantes, com tudo dizendo pra eu não fazer, eu dediquei. Aí eu comecei a dedicar. Quando eu não estava fazendo redação, trabalho que já era o suficiente para eu estar bem exaurida, eu resolvi dedicar 4 meses da minha vida para aplicar para mestrado entre Inglaterra e Estados Unidos. E fui. Foi uma batalha grande. Assim, fui aprendendo também, berrando. Naquela época a gente aplicava com slide. Então eu tinha que mandar slide para 5 faculdades, era um application gigante. Aí eu tinha que mandar a carta da faculdade porque eu ainda não estava de fato formada. Anyway. E aí tempo vai, tempo vem. Aí um segundo dia muito feliz na minha vida também. Em abril de 2007. Eu ia me formar em julho de 2007. Em abril de 2007, tudo assim... Caraca, o que eu vou fazer? Eu recebo a carta que eu fui aceita no mestrado da Pratt Institute, que é uma grande faculdade de arte nos Estados Unidos, em Nova York. Ali, cara, ali foi outro momento que eu gritava. Aquilo ali me levou num negócio que eu falei, eu posso o que eu quero. Você começa a entender isso, que é força de vontade. Eu falei, cara, eu tenho 22 anos, pra que eu preciso fazer Masterpiece hoje? Não tem nada que fazer Masterpiece, hoje eu tenho que fazer. Eu tenho que continuar fazendo. E eu me formei numa faculdade com 120 alunos formados por ano em arte, sendo a segunda pessoa que estava se formando com mestrado na mão. Numa escola que na época era a 14ª melhor dos Estados Unidos, do ranking. Que é uma coisa super importante nos Estados Unidos. E para completar essa história, eu acabei me formando no meu mestrado com distinção, a melhor nota da turma do ano. Então, assim... É incrível. Quando foi isso? Quando foi isso? Aí, e assim, quando eu... E na Inglaterra tem uma coisa pior. Eu não sei, eu acho que aqui no Brasil é igual. A nota, quando você se forma, sai assim num quadro, saca? Então sai pra todo mundo ver a sua nota. Então todo mundo sabe. A minha nota era muito baixa. Então todo mundo tava vendo que eu tava me formando assim, mais ou menos. No básico. Sim. E eu tava me formando no básico não por causa da minha redação, por causa dessa mulher aí que cismou comigo e falava, não.
Mas aí sai assim do lado. Aprovada pra faculdade tal. Tal. E só tinha eu e um outro garoto que era ultra, assim, tava indo super bem. Sério, eu passava no corredor, todo mundo vinha falar comigo. Caraca, eu vi que você foi aprovada, parabéns. Aquilo foi assim, foi a primeira vez que eu acho que eu recebi tanto parabéns, ou pô, vai lá, sucesso, sabe? Tipo, continua aí e tal. E aquilo, assim, pra mim, eu levei aquilo com um jeito, eu falei, nossa, que fantástico isso, sabe? Que maravilhoso. E aí, tipo, logo em seguida eu fui pros Estados Unidos, fiz o meu mestrado. Aí fiz o mestrado com foco em fotografia, foi aí meu major, porque a faculdade foi em pintura. Aí o mestrado foi em fotografia e Que ano era isso? 2000 e... Foi de 2007 a 2009, foi de setembro de 2007. Então vamos lá, você foi para a Inglaterra em 2003. E se formou em 2009 nos Estados Unidos. São 6 anos. Papai e mamãe bancando? Meus pais me ajudaram, sim. Durante a faculdade me ajudaram bastante, mas depois da faculdade é tipo assim... Acorda e vamos. Você não trabalhou em momento algum? Você estava totalmente focada no Não, estudo. eu trabalhei. Assim que eu cheguei nos Estados Unidos, na Inglaterra eu fiz alguns estágios em galerias. Eu trabalhei com um cara que estava começando na época um negócio chamado Brick Lane Gallery. Ele até hoje está maior, assim, com o negócio dele. Foi bem legal. A gente se reencontrou num outro momento muito legal, assim, eu já... com o meu trabalho acontecendo. Eles até me chamaram para expor lá. Foi bem engraçado isso, assim. Nossa, que fantástico. E na Inglaterra também eu trabalhei numa grande galeria chamada Thomas Dane. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com José Damasceno, um grande artista plástico brasileiro, com Glenn Ligon, que é um grande artista plástico americano, negro, que traz muito a questão do racial e da questão da cultura negra, assim, com palavras. Foi realmente contatos incríveis ali. Sempre correr atrás. Assim que eu cheguei nos Estados Unidos... Aí a gente entra na minha história nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, agora eu não só estou estudando, mas eu tenho que começar a correr atrás. Sim. Assim que eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar. Aí eu trabalhava, aí eu aprendi também, tipo, a realidade mais nesse sentido, não era só estudo. Tipo, cara, eu trabalhei dentro da faculdade, eu trabalhava na academia da faculdade, eu jogava tênis pra faculdade, na faculdade de artes, eu joguei tênis. Adorava. Eu fui aceita no time, assim, porque você tem que fazer umas provas, assim, pra ser aceita, pra ser estudante esportiva. Aí consegui ser aceita. Eles têm uma visão muito diferente lá, né, do esporte como algo que agrega, né? Você não consegue ver negócio desse. No Brasil não tem isso na universidade, tratar o esporte como se trata lá. Lá é uma credencial, né? Se você for um bom esportista, você tem uma credencial na escola lá, né? A escola de arte já não tem tanta, mas a gente tinha, assim, um programa legal. Aí, trabalhava na academia, jogava tênis e comecei a trabalhar numa produtora de fotografia em Manhattan, que foi incrível pra mim. Aí comecei lá com eles, e aí a gente fazia trabalho assim com... Eu era contratada da produtora, não do fotógrafo, mas eu tive a oportunidade de trabalhar, dar assistência pro Mário Testino, que é um grande fotógrafo aí mundial, peruano, pro Steven Klein, que é um grande fotógrafo também, para uns outros fotógrafos americanos super conhecidos também, agora eu até já esqueci. Mas isso, assim, essa experiência pra mim foi, tipo... Foi aquela coisa também excitante, assim, sabe? Tipo, caraca, tô vivendo isso, sabe? Tô com esses caras. Você tava no topo, né? Você tava perto dos principais caras, na principal cidade, onde tudo acontece. E aí o que eu falo, os Estados Unidos, pra mim, o que eu achei incrível, assim, dos Estados Unidos, desde o momento que eu cheguei, que eu falei, eu consigo viver disso. Ele me deu essa realidade, ele me deixou enxergar, sabe? Ele falou, cara, os Estados Unidos, se você trabalha, você se empenha, você corre atrás, você tem a oportunidade. E aí era muito engraçado que o meu nome artístico é Alice Quaresma, meu nome completo é Alice Quaresma Rodrigues. E na época tinha um grande jogador de beisebol chamado Alex Rodriguez, que jogava pro Yankees. E as pessoas lá são muito fanáticas, né, pelo beisebol e tal. E eu era tão assim, eu era tão, tipo, fazia o melhor, corria atrás, ia, que eles me deram o nome de A-Rod, que era esse melhor jogador de beisebol, sabe? Porque como meu nome era Alice Rodriguez, aí Alex Rodriguez é quase igual. Sim. Aí eu era A-Rod do time, sabe? Cadê A-Rod? Que era que, tipo, não parava quieta, que queria demonstrar, assim, serviço, sabe? Que, obviamente, eu era estagiária.
E aí isso realmente, isso aí pra mim, falei, caraca, que máximo essa vontade e oportunidade. Aí você tem em mãos as credenciais. Você já tem credencial, tá credenciada, né? Agora precisa acontecer. Eu preciso viver de arte. Esse é o ponto que eu queria chegar. Tá certo, você está nos Estados Unidos. Viver de arte nos Estados Unidos é uma coisa, viver de arte no Brasil é outro departamento, é outra história, né? Mas como é que pinta isso? Você vai falar, bom, agora isto aqui tem que virar meu business. Eu quero agora o lado artista, eu já estou sacando como é que a coisa chegou lá, né? Como é que é esse lado que você olha e fala, agora isso aqui tem que virar um business, sabe? Meu nome está aí, eu estou sendo conhecido, agora vamos ao business, vamos construir algo. Tá, né? Eu vou chegar no business, mas o que me viabilizou ficar nos Estados Unidos, na verdade, foi o seguinte, quando eu me formei, foi bem na crise econômica americana, 2008, né? 2008 para 2009. Eu me formei no meio de 2009. Era tipo assim, tudo isso que eu te falei que estava rolando e tal, eu meio que fui perdendo. Aquilo foi diminuindo numa escala. Que eu falei, caraca, e agora? Eu vou voltar ao Brasil. Foi a vez que eu falei, eu acho que eu vou ter que voltar ao Brasil, porque eu não tenho como me manter. E aí o que me salvou foi o seguinte, foi quando uma grande amiga minha do mestrado dava aula numa faculdade que eles estavam precisando de alguém para dar aula de laboratório na faculdade. Os caras não estavam com grana para contratar alguém com experiência, que era um cara de 40, 50 anos, mas eles precisavam de alguém jovem que sabia de laboratório. E aí, amigo, isso aí me salvou, porque eu era a única... Quer dizer, em 2009, quando já era digital o mundo, você era a única que tinha aquela experiência de laboratório. E aí que eu fiquei nos Estados Unidos, porque... Que legal. Olha que incrível, eu te falei que eu ia voltar lá, hein? Que interessante. Olha que legal. E aí ela lembrou, porque ela sabia... A gente era muito amiga. Ela falou, Alice, você já pensou em dar aula? Eu, na época, estava trabalhando no escritório, mas ganhava muito pouco. Que era bem a crise. E o cara, tipo, o meu chefe, na época, coitado, ele era gente boníssima, falando, mas olha, você tem que me dar 6 meses para eu entender se eu vou poder te dar um salário de fato, uma coisa certa. E... Então, eu já estava naquela ali, caraca, não sei quanto mais eu aguento. Quando ela fala assim, você já pensou em dar aula? Aí eu falei, eu nunca pensei, mas assim, tenho maior vontade. Assim, eu sempre tive vontade, mas eu nunca tinha pensado porque eu achava que nunca ia vir uma oportunidade pra mim, sabe? Ela, cara, eu tô aqui com uma vaga de laboratório e eu sei que você sabe fazer. Você não quer vir aqui falar com a galera? Eu falei, beleza, vou. Isso em Nova Jersey. Isso no interior de Nova Jersey. Aí, cara, foi uma glória. Foi tudo que eu sou hoje, assim. Isso me deu tempo para me estruturar, para viver do meu trabalho. Aí eu dei aula 3 anos nessa faculdade, Ramapo College, e depois eu dei aula ainda na Bergen Community College. Então, faculdades assim que eu lidei com a classe média americana, com a realidade dos Estados Unidos. Entrei porque eu sabia de laboratório e depois fui dar aula de arte e tecnologia, fui dar aula de história da fotografia. Foi uma experiência incrível. E a minha aula era assim, era divertidíssima. Sabe, eles me deixaram trazer isso para os alunos, que foi incrível. E eu aprendi de novo, aí eu aprendi a falar. Cara, tudo a experiência de vida que eu tive, eu sempre trazia de volta para o meu trabalho artístico. Então esse negócio que você falou, a sua pergunta de tipo, como é que você daí fez um business do seu trabalho artístico de todas essas experiências, sabe? De todas. Tipo, puta, aí aprendi a falar, aí já me sentia bem em público, sabe? Aí eu comecei a ter essa paixão de incentivar o outro. Então eu gosto de falar muito pro jovem adulto. Amo. Tipo, porque eu acho que é pra eles que eu posso acrescentar mais, saca? Olhar pra ele e falar, cara, eu vim de uma história que se eu te contar você não acredita, era só negação, tipo, era só paulada, sabe? Não é que eu era genial, não era que eu tinha um talento incrível, eu corria atrás desse talento, sabe? Eu corria atrás dessa vontade. Então, era muito legal. Aí, eu consegui ir me estruturando, aprendendo a falar e sempre tive uma coisa de organização. Aí eu tive um outro insight. Aí eu falei, eu aqui nos Estados Unidos, eu sou mais um. Eu no Brasil, eu sou um. Eu nos Estados Unidos, eu sou mais um brasileiro. Eu tenho que ter alguma história para contar que eu vim do Brasil. Desde que eu saí do Brasil, eu nunca produzi nada no Brasil. Eu comecei a entender que eu tinha que voltar para o Brasil e começar a formar alguma história de trabalho aqui. Então eu comecei a voltar, fazer residência no Brasil, essas residências que eu te expliquei de arte. Fiz uma no Rio, uma em São Paulo.
Você voltou estudando. Fazendo essas residências, mas voltava assim por 2, 3 meses, porque Mas era estudo? Você era ia estudo, Tá. calma. E comecei a correr atrás de galeria. Começava a ir nas galerias, a conversar com as pessoas, ir atrás de curador, contava minha história, ia atrás, e comecei a vender no Brasil. Então, quando você chegava na galeria e abria teu portfólio, você mostrava o quê? Todo o meu trabalho que eu tinha feito. Tá certo. Meu portfólio, fotografia. Isso então, deixa eu ser mais você tirava desse portfólio, você abria e mostrava pro cara, isto é o que eu faço. E fala... O que era isso que era o que eu faço? Era uma fotografia na época... trabalhada, mexida, o que é teu trabalho? Eu vou botar as imagens, evidentemente, aqui. Como nós estamos falando, eu quero que a pessoa tenha uma ideia, né? Quando eu pegar um trabalho teu, eu vou ver o que ali? Uma imagem maluca, uma foto de um avião, o que eu vou ver ali? Não, na época, o que eu fazia não é o que eu faço hoje, mas na época o que eu fazia era uma fotografia super detalhista e técnica de estúdio, aonde eu remontava espaços da casa. Esse era o meu projeto mais conhecido, assim, tinha 2. Um era 2 pessoas sem lugares, que falava uma coisa da persona da mulher e falava da dualidade do casal. Então eu falava desse confronto, mas através de objetos. Então eram fotos que tinham um fundo branco e esses objetos, assim, super bem fotografados. E a outra era Casa Americana. Eu falava dessa minha desconexão com a cultura americana, então era um fundo vazio com os objetos, assim. Era o que eu fazia. Eu ia lá e falava sobre isso. Estudava a luz, então fazia umas fotos branco sobre branco. Aí, era tipo assim, oi. Mas era bem interessante, foi minha base, assim. E foi aceito? Fui aceita e consegui a minha primeira galeria no Rio em 2010. Então, me explica aqui para quem não conhece nada do assunto aqui, que esse é um ponto importante aí. Quando você fala, eu sou padeiro, tá? E eu consigo emprego numa padaria onde eu produzo pão e o meu pão vai ser vendido. Se o povo gostar do meu pão, eu vou ter sucesso, né? Quando você fala eu consigo uma galeria, como é que isso é um business? Então eu imagino o seguinte, estou exposto numa galeria, tá legal, meu nome ficou lá, fez um barulho na imprensa, etc e tal. Como é que isso se transforma em negócio? E aí tem outras coisas também, então. Mas eu nunca cheguei numa galeria assim, porque eu fui lá, bati na porta da galeria, eles abriram a porta, eles falaram comigo, nunca foi muito assim não, tá? Acabou que é sempre muito assim, através de um curador, através de alguém que conhece o seu trabalho, que te indica. Mas eu ia buzinando no ouvido dessas pessoas, ia marcando a minha presença até que essa pessoa ia me chegando em outras, entendeu? Mas eu sempre eu não tinha muita vergonha, sabe? Eu falei, cara, eu preciso disso, eu tenho que ir atrás. Eu nunca esperei muito, assim, é isso que eu acho que a gente já falou também. Eu não fiquei sentada numa cadeira esperando alguma hora vem. Né? Tipo assim, que alguém me descubra. Porque eu não tô. Não quero ouvir crítica. Porque isso daqui vai ser mal visto. Então, peraí, deixa eu ficar aqui no meu conforto da minha cadeira, vou trabalhar ali no restaurante e alguma hora a coisa acontece. Não tem milagre. Então eu não fiz isso. O que eu fiz foi, eu sempre botei minha cara a tapa num meio criativo. Era dando aula de arte, era dando aula de fotografia, era indo nesses lugares, era falando. Obviamente eu falei muita besteira até hoje, mas tem uma verdade nisso, tem uma vontade, e uma vontade de crescer e aprender. E a minha primeira galeria foi eu encontrar um curador nesse lugar, que ele que sugeriu o lugar. Então eu estava com o meu trabalho ali, porque a gente ia debater uns assuntos, o cara se atrasou loucamente, eu acabei conversando com a dona da galerista, ela falou, então você tá com o seu trabalho aí, você veio ver o fulano, e o fulano ainda não chegou, me mostra aí. Ela ali foi separando mais fotos e falou, olha, eu quero isso aqui, vamos começar a trabalhar. E foi assim, eu na hora ali, que eu tava procurando aquilo, mas não esperava que ia ser ali naquela hora. Não tinha nem preparado nenhuma uma conversa, nem nada, quer dizer, o espontâneo, o inesperado, ia saber ali na hora você usufruir. O termo em inglês é serendipity. Serendipity, total. Deixa eu te Mas quanto mais você procura, mais serendipity vem na sua vida. Só acontece porque você estava lá exposta. Se você tivesse em casa, não ia ter nada, acontecer nada, né? Me diga uma coisa aqui, quando ela fala assim, eu quero essas daqui, deixa eu tentar entender como é que funciona. Eu quero isso aqui, significa o seguinte, eu concordo em pegar seu trabalho, vou expor na galeria, se vender, você ganha. Você ganha e eu ganho também. Isso. Esse é o processo. No meu meio, sim. Tá. É o mais comum. Mas aí, eu não sei, acho que eu sentei e fiquei esperando ela fazer acontecer. Não. É um outro erro que acontece muito com o artista jovem, que acha que agora que você tem uma galeria, então você vai, tá tudo certo. Não é bem assim. Ela tem outros 20 artistas ou 15 e você acabou de chegar. Os outros já estão ali há um tempo. Meu currículo era muito pequeno, obviamente. Tinha alguns prêmios e tal, parará.
mas assim. Então, eu fui viabilizando, cara. Aí eu fui entendendo que, cara, arquiteto que faz projeto põe quadro na parede. É arquiteto, tem que conhecer arquiteto. Ia falando com todo mundo que eu achava que conhecia arquiteto para me apresentar. Conheci um arquiteto, cara, que o cara me pegou no braço e falou: eu gosto do seu trabalho, oportunidade que eu tiver, vamos botar na casa do cliente. Comecei a fazer dinheiro vendendo para projeto de arquiteto. Maravilhoso. Aí o artista às vezes, mas vou fazer isso, não acrescenta muito. Não é isso, cara, eu tenho 22 anos. Se eu chegar no museu com 22 anos, acho que tem alguma coisa errada. É 1 em 1 milhão. Entendeu? Eu vou chegar no museu, eu tenho certeza. Voltarei aqui para dizer que entrei na coleção tal. Então, em outras coleções, sabe? Assim, eu não posso ter essa prepotência. Sabe? E o meu meio, ele é muito seletivo, ele é muito vai cortando asinha. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. E na insegurança de você jovem ali, você fala, então eu não posso fazer. Mas eu comecei a falar, não é que eu não possa. Eu quero viver disso. Eu quero viabilizar. Então, vamos embora. Como é que eu posso fazer de uma forma que acrescenta, que tem uma relevância? E aí eu aprendi o business, porque aí eu comecei a aprender a lidar com arquiteto, comecei a aprender com entrega, eu comecei a aprender com produção, timing de produção, comecei a aprender a embalar a obra. Sempre, até hoje, eu não tenho assistente, então até hoje eu faço tudo muito sozinha. Às vezes é muito cansativo, mas vale. Eu já vi vários vocês falando sobre isso aqui, que tipo, vale a pena porque a gente ama o que a gente faz. Sim. Porque é uma entrega, porque é uma verdade, assim. Então foi assim, foi fazendo, aprendendo, errando. A primeira vez que eu negociei com um arquiteto, eu fiz errada a conta, fiquei morrendo de vergonha, porque eu não sabia qual era a porcentagem do cara. Errei. Entendeu? Vamos pra próxima. Pô, o cara chamou, me deu uma oportunidade de novo, eu já não errei, entendeu? Deixa eu fazer um paralelo com você aí, que o pessoal, muita gente me escreve, fala comigo aí, cara, eu queria virar palestrante também, como é que eu faço fazer palestra, isso aqui? O que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? E a resposta minha é o seguinte, palestra. Falando, cara, você tem que falar, mas bicho, você frequenta a igreja? Sim, então pede pro padre deixar você ler lá na frente o negócio. Você vai no aniversário, faça você o discurso de parabéns. Toda vez que você vê pessoas juntas, se exponha e fale. Entendeu? E de graça, e etc e tal. Aí a roda começa a rodar. Porque você vai começando a ganhar experiência, vai errar de montão, vai quebrar a cara de montão, e ali você vai se preparando para um dia a coisa começar a andar, né? Exato. Que é aquela história, se eu vou treinar para esperar ser chamado para fazer uma palestra paga na indústria tal, não vai chegar. Não vai chegar. Então é construindo como você fez ali, direitinho, né? E aí foi, sabe? Aprendi muito fazendo, errei, erro até hoje, obviamente, mas vou errando menos, vou entendendo melhor. E, cara, e hoje eu trabalho assim com 7 galerias no mundo inteiro. Voltando um pouquinho aí também, como eu te falei, eu dei aula há quase 4 anos, de 2010 a quase 2014. Tipo assim, que eu parei um tempo pra testar, porque eu vim fazer uma dessas residências. E aí eu falei, cara, vou pedir um semestre sabático, porque nos Estados Unidos isso é uma coisa legal, eles incentivam porque eles querem que o professor esteja ativo na área deles. Falei, vou pedir um semestre sabático e ver o que rola. 2014, janeiro de 2014 foi a primeira vez que eu falei, vamos ver o que dá e se dá. Dali até hoje vem dando. Então, de alguma forma, eu venho viabilizando essa minha vida hoje há 4 anos de artista. Você tirou o semestre sabático e não voltou mais? Nunca mais voltei. Você não voltou mais. E hoje você então eu vivo 100% do teu tempo do meu trabalho produzindo artes plásticas. Sim. Com o trabalho na área de fotografia e tudo mais. Correndo muito atrás. E o Brasil? Como é que o Brasil entra nessa? Anda bem. Tô com uma exposição agora em São Paulo, por sinal. Aonde? Onde tá? Tá na Casa Nova, Galeria Casa Nova. Tô com uma instalação lá, falando de fotografia expandida. A exposição fica até o final de abril. Semana que vem é a Semana da SP Arte aqui em São Paulo. Tô com 3 galerias. Tô com a minha galeria do Rio, Silvia Sintra, Box 4. Tô com a minha galeria de São Paulo, a Casa Nova. E tô com um espaço de arte chamado BG27. A vida é assim. Volto para Nova York, daqui a 2 semanas tem uma outra viagem com outro cliente. Graças a Deus, e eu vivo muito presente, assim. Eu vivo muito assim, hoje tá dando certo. Não sei amanhã, assim. Mas trabalho para que continue dando certo, sabe? Eu tenho consciência que é um risco que eu faço. Mas é muito gratificante. Se projeta lá na frente.
Você vai ser uma senhora aposentada fazendo o quê? Cara, lá na frente, se eu me projetar, eu quero ser uma artista plástica ativa, inovando até quando eu tiver forças, sempre inovando, sempre trazendo material novo, sempre ousando e sempre dando a mão pro próximo, assim, sempre trabalhando com outros, com colaboração, que eu acho que foi até um ponto que eu não citei muito, mas que eu aprendi, eu acho que nessa minha vida de imigrante, assim, que aguçou em mim, que foi um ensinamento, assim, que eu levo também comigo hoje muito forte, é a colaboração, é fazer junto, é aprender junto. Como é que a internet entra na tua vida, nesse teu negócio? Pô, a internet pra mim, eu acho que outra oportunidade. Porque eu acho que a internet é oportunidade, eu acho que é saber usar de uma forma produtiva, trazer de uma forma produtiva e positiva. Pra mim, a internet, eu vejo de uma forma que é o seguinte, ela hoje me permite chegar a lugares e pessoas que eu antes não chegaria sozinha. Não é que eu chegue em massa, mas eu chego. Então, isso eu adoro tecnologia. A gente pode sentar aqui só falar de tecnologia, porque o equipamento é outro assunto no meu trabalho, assim. Sim. Eu arrisco o tempo inteiro. Eu tô com um equipamento, em 2014 foi a primeira vez que eu fiz, que eu tinha um equipamento de fotografia super apurado, com strobe lights, com câmera SLR, single lens reflex, muitas lentes, flash, bli. Em 2014 eu falei, o meu trabalho não é mais isso, eu vendi tudo. Eu fiquei com um corpo de câmera mirrorless, que não é o mesmo sistema. Então, é um sistema que ele revela mais o erro, assim, dentro da imagem. E eu fiquei com uma lente. E desde 2014, como eu te contei, foi quando eu comecei a me profissionalizar e viabilizar essa minha vida como artista plástica, de fato, assim, 100%. E eu reaprendi a olhar pela lente, reaprendi a fotografar, readaptei, fui atrás dessas minhas vontades, porque o meu trabalho mudou muito. Hoje eu pinto em cima da imagem, então eu comecei a questionar muito a fotografia. Hoje eu falo de fotografia expandida, fotografia fora do conceito documental, e eu falo mais do conceito emocional. E aí a gente volta a Lygia Clark e Elliot Sica, que eu te falei que foram as minhas principais influências como pré-adolescente. Eles hoje são grande força no meu trabalho na ideia do sensorial, porque eles falavam do sensorial com escultura, com pintura, com performance, e eu tô falando o seguinte, como é que eu trago o sensorial pra imagem, que é uma mídia tão perfeita e distante do espectador? Como é que eu aproximo esse material da gente? Comecei a fazer mural, isso tem menos de um ano. Comecei a fazer mural, já fiz mural em Nova York, Los Angeles, e agora fazendo um no Brasil. Cara, eu vou arriscando, eu vou me incomodando, eu quero trazer essa esperança pro outro, sabe? Isso é um prazer na minha vida. Que legal, olha. Vou dar os parabéns, porque você não precisa, tá? Você já tá. Você gramou bastante para chegar lá. É muito legal entender que esse teu trabalho ele acontece no momento em que você, junto com você vai quer dizer, aquela história, não é uma menina de 22 anos que explodiu como aquele talento que vem não sei de onde, vem do... Outro dia eu lancei um material que eu falava dessa coisa do talento inato e do talento que é buscado, né? Que é o mindset que eu nasci com aquele talento. Eu usei até o exemplo do Romário, né, cara? Cai a bola no pé, o cara faz gol. Não precisa nem treinar, passa a bola para ele e faz gol. Então nasceu com aquilo. E tem um outro que não nasceu com aquilo, que se ele não trabalhar desesperadamente, ele não vai conseguir fazer, porque ele só vai ter habilidade suficiente se ele se dedicar para aquilo de coração, né? O brasileiro dá muito valor pro talento mágico, esse que nasceu com ele. O milagre. O americano dá um valor desgraçado para esse cara que trabalha para fazer acontecer. Então é diferente ali, né? Então tem uma diferença, tem uma coisa aqui de Deus deu e é mágico, portanto todo o valor é isso. E o outro fala, não, cara, esse aqui gramou para fazer, todo o valor é isso, né? E é legal ver que você foi nesse caminho aqui, quer dizer, cara, se eu não arregaço a manga e parto para buscar, apanho como apanhei e não deixo a bola cair e sei que lá na frente vai rodar, não tinha acontecido nada. Você tinha voltado e com o rabo no meio das pernas, né? Quem quiser saber do teu trabalho, encontra aonde? Além dos lugares que você já falou, na internet. Me dá um endereço, me dá uma página. Claro. Assim. O meu Instagram é @AliceQuaresma, o meu site é www.alicequaresma.com.
E o meu e-mail, se alguém quiser mandar e-mail, é alice@alicequaresma.com. E adoro trocar ideias, adoro trabalho de colaboração. E é isso, espero que curtam o trabalho. Meu Instagram é super ativo, atualizado. Maravilha. E que inspirem muitos aí. Vou lembrar então a turma, eu vou botar uma série de imagens que você está falando, as dicas todas aqui no texto do... Tá. Eu não sei se você viu, mas a gente transcreve o nosso papo inteirinho e na transcrição eu vou colocar as imagens aqui. Quem quiser vir, então, os links vão estar lá também. Tá. Alice, adorei a história aqui, viu? Seja bem-vinda ao Leadercast. Quando vier a São Paulo, me dá um alô lá. E eu vou querer ir lá. Quero olhar agora a exposição para ver em loco. Quem sabe eu tomo aquela porrada que você tomou com aquele primeiro quadro. É isso aí. Muito obrigada aí pelo espaço, Luciano. Eu agradeço. Foi um prazer imenso e ainda mais falar aqui no Brasil em português é ainda mais prazeroso, assim. É uma oportunidade. Obrigada. Seja bem-vinda. Valeu. Muito bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade, combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bit.ly/escolha inteligente. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de 1.000 assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena. cafebrasilpremium.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.